teremos um relato babado, aonde o nosso escrito, sem querer, descobriu que a família dele tinha um contato especial com lobisomem. Bora pro relato, galerinha. O relato de hoje foi me enviado pelo meu inscrito Mário Fortinieri. Vamos ao relato. Olá, GRP, boa noite. Um relato que eu vou contar para vocês, seus inscritos, agora. Aconteceu comigo no ano de 2005, no interior de São Paulo. Na época do relato, eu morava em uma vila, onde tudo era bem simples. Tinha pouquíssimas casas naquela época e as casas não tinham muros. Em algumas partes da vila tínhamos asfalto, já em outras era somente terra batida. Minha casa ficava situada em uma área onde não tinha nem asfalto, muito menos muro em volta das casas. Eu morava nessa casa com a minha mãe, que era doente e não levantava mais da cama. Cuidei da minha mãe até o último suspiro dela. Todos ali na vila sabiam que a minha vida era cuidar da minha mãe e trabalhar. E eu fazia isso com muito amor porque minha mãe cuidou de mim a vida toda, GRP. Era uma mulher extremamente experiente, muito trabalhadeira e acabou acometida por um cruel câncer nos ossos. Esse câncer maldito, com o tempo, impossibilitou minha mãe de andar. Minha tia vinha ficar com a minha mãe durante o dia para que eu pudesse trabalhar. Eu pagava uma quantia de dinheiro para minha tia para que ela cuidasse da minha mãe. Essa minha tia era cunhada da minha mãe. Minha mãe, mesmo estando muito debilitada, tinha total lucidez e ela sempre dizia para mim: Meu filho, estamos na quaresma. Não fique com essa porta aberta limpando a casa até tarde da noite, pode ser perigoso. Você já pensou? De repente você está desprevenido, limpando a casa com a porta aberta e um dos integrantes da família do seu Chico chega aí transformado e te pega de surpresa? Eu ri, JRP, e ria todas as vezes que a minha mãe falava sobre o seu Chico e a sua família. Então eu disse a ela: Mãe, pelo amor de Deus, mãe, para com isso. Esse negócio do seu Chico e da família dele virar bicho é história para boi dormir. O povo fala demais. Esses antigos costumam fazer isso para colocar medo nas pessoas. Minha mãe, então, era enfática e exclamava: Isso não é história, não, meu filho, isso é fato real. O seu finado pai viu o seu Chico transformando-se em um lobisomem. Eu falei para minha mãe: Olha, mãe, eu não acredito em lobisomem. Para mim, o pai só estava brincando com a gente com essa situação. Aí minha mãe respondeu para mim: Seu pai não estava brincando, meu filho. Ele estava falando sério. Você era pequeno quando isso aconteceu, mas eu me lembro muito bem como seu pai chegou aqui em casa no dia do fato ocorrido. Desesperado, branco como um papel. Seu pai vinha caminhando do sítio da comadre Cícera, quando se deparou com o seu Chico entrando no mato, arrancando as roupas. Seu pai achou a atitude do seu Chico estranha. Segundo seu pai, assim que o seu Chico entrou no meio do capim alto, ele começou a gritar de dor. E o seu pai entrou no capim alto atrás do seu Chico para saber se ele estava precisando de ajuda. Foi aí que o seu Chico, ao ver o seu pai chegando, ficou surpreso e gritou para o seu pai: Fortinieri, Fortinieri, corre para sua casa e mantenha sua boca fechada, ou eu vou ser obrigado a dar fim em você, na sua esposa e no seu filho também. Seu pai me disse que o seu Chico estava muito peludo e seu pai percebeu que ele estava virando lobisomem.
Foi aí que seu pai saiu correndo desesperado para casa. Chegou aqui afoito, dizendo que tinha visto o seu Chico virar bicho. Depois desse dia, seu pai ficou esperto e passou a andar armado. O seu Chico, uma certa vez, veio até aqui em casa para pedir uma enxada emprestada. O seu pai ficou proseando com ele. Seu pai foi muito educado com seu Chico, não tocou no assunto daquela noite e tratou o seu Chico com naturalidade. Quando o seu Chico veio devolver a enxada para o seu pai, ele disse para o seu pai que o seu pai tinha sido muito bom com ele e que se o seu pai precisasse de qualquer coisa, o seu pai podia contar com o seu Chico sempre. E seu pai disse para o seu Chico que toda vez que o seu Chico precisasse de alguma coisa que estivesse dentro das possibilidades do seu pai o ajudaria. E depois dessa conversa com seu Chico, meu filho, seu pai começou a ouvir todas as noites passos pesados próximos da nossa janela. Eu também ouvia. Mas aquela coisa que estava do lado de fora da janela não nos atacava. Ficava só ali próximo da janela, fungando muito alto. E por incrível que pareça, após anos, o pai veio a falecer. E daí nunca mais eu ouvi esse barulho estranho. Eu fiquei chocado com o que escutei da minha mãe, GRP, porque realmente eu não sabia de nada disso. Mas como o seu Chico já estava sem uma das pernas devido a um acidente que ele teve, eu tive certeza que eu não precisaria me preocupar com o seu Chico. Os dias foram passando e minha mãe piorou. Os médicos disseram que já não tinha mais o que fazer. Então, ela teria que ficar em casa até a sua derradeira morte. O quanto sofri vendo a minha mãe sofrer com esse câncer, eu não consigo descrever aqui para vocês, seus inscritos. Numa certa noite, após minha mãe dormir, eu resolvi estender as roupas que eu tinha lavado. Era por volta de umas 9 horas da noite. Eu sei que tem gente que vai questionar e vai querer saber, nossa, mas ele estava estendendo roupa à tarde da noite? Por quê? Para essas pessoas, eu digo, eu trabalhava o dia todo. Que horas que eles gostariam que eu estendesse as roupas? Cada um faz o que pode, dentro das suas necessidades. E quando eu estava quase terminando de estender as roupas, eu vi algo surgir de dentro do capim alto. Aquilo era enorme. Eu fui tentar correr de GRP e acabei caindo em cima de um dos lençóis de cama. O bicho se aproximou de mim, me olhou fixamente e abriu os dentes para mim. O ser era enorme, tinha pelos avermelhados, olhos amarelos brilhantes, dentes que não cabiam na boca, e a face era uma mistura de homem com um cão. Mas um detalhe no bicho me deixou sem rumo. Aquele animal estava sobre 3 patas e não sobre 4 patas. É isso mesmo que vocês, seus inscritos, estão ouvindo. Na hora, eu percebi que aquilo só podia ser o seu Chico transformado em lobisomem. Meu desespero de GRP foi tamanho que eu tentei levantar, mas em questão de segundos, o bicho ficou frente a frente comigo. Eu nunca senti tanto medo em toda a minha vida. E realmente eu achei que eu ia morrer. Eu estava conseguindo sentir o bafo quente daquela coisa, GRP. No ápice do desespero, eu falei pro bicho: pelo amor de Deus, não me mata! Eu tenho uma mãe doente com câncer acamado, eu preciso cuidar dela. Tenha piedade de mim, seu Chico, por favor. O bicho deu uma baforada na minha cara e depois deu meia volta e foi embora, se embrenhando novamente no matagal. Com uma rapidez impressionante, eu percebi que o fato dele não ter uma das patas não atrapalhava em nada a agilidade dele. Um dos meus vizinhos veio me acudir assim que o bicho foi embora. Eu estava passando mal, foi algo impactante demais para mim. Meu vizinho disse para mim: poxa, achei que o bicho ia te matar. Graças a Deus ele foi embora. Depois que eu me acalmei, eu entrei para casa e agradeci o meu vizinho pela ajuda. Foi aí que a minha mãe começou a me chamar. E ela disse para mim: meu filho, tá tudo bem? Eu escutei barulho lá fora. Eu, ainda transtornado, fui até o quarto e contei o fato ocorrido para minha mãe, que na hora disse para mim: sinto muito, meu filho, mas eu tenho que te dizer uma coisa.
Eu te avisei. Você não me ouviu. Pensa que eu não conheço você? Eu tinha certeza absoluta que você começou a pensar que, devido ao fato do seu Chico estar sem uma das pernas, ele não poderia se transformar na fera. Eu conheço você, meu filho, eu sou sua mãe. Eu vi isso nos seus olhos. Quando a mãe ensina uma coisa para um filho, é para o bem dele. E se o filho não aprende com a doçura de uma mãe, vai aprender por mal, porque a vida vai ensinar. Tome cuidado, meu filho. Esse bicho nunca fez mal ao seu pai ou a nós. Mas seu pai também não ficava dando sopa por aí. Gostava do seu Chico, mas não confiava nele. Afinal, seu Chico tinha um humor estável e qualquer coisa era motivo de briga. Ele sempre caçou briga com Deus e todo mundo. Da próxima vez, escute a sua velha mãe. Afinal, eu ainda estou bem viva e sei muito bem do que eu estou falando. Pedi inúmeras desculpas à minha mãe e disse a ela que ela tinha toda razão. Uma semana depois desse fato ocorrido, minha mãe veio a óbito. Eu não consigo descrever aqui, GRP, a tristeza que tomou conta do meu coração. E no dia do enterro da minha mãe, o seu Chico foi até o enterro e me deu os pêsames e disse para mim: sua mãe foi uma mulher muito boa e o seu pai, um homem honrado que tinha a palavra e sabia guardar segredos. Eu fiquei com o toba na mão na hora, GRP, e eu disse para o seu Chico: eu também tenho palavra, assim como o meu pai, e sei guardar segredos. Agradeci o seu Chico pela presença dele no enterro da minha mãe. E claro que esse agradecimento queria dizer muito mais do que somente obrigado pelas condolências, né, GRP? Eu também estava automaticamente dizendo obrigado por você não ter me matado. Seu Chico sorriu para mim e eu senti que ele entendeu o recado. Depois da morte da minha mãe, eu saí daquela casa onde eu estava morando, eu era filho único. E ali, GRP, eu tinha muitas lembranças da minha mãe lutando contra o câncer. Eu queria guardar as lembranças da minha mãe sorrindo, cuidando de mim, me pegando no colo quando eu era pequeno. Eu não queria ter as lembranças da morte dela. Sendo assim, vendi a casa e comprei outra casa no centro da vila. A primeira coisa que eu fiz foi fazer um muro. Eu moro aqui até hoje e tanto o seu Chico quanto a família dele ainda moram nas proximidades da vila. Dificilmente eu vejo o seu Chico por aqui nos dias atuais, mas sempre vejo os filhos dele. E detalhes, todos dizem que até mesmo os filhos do seu Chico viram bicho. Para você, GRP, eu revelei o nome da vila no particular e a cidade ao qual essa vila faz parte. Mas pedi sigilo absoluto a você para não revelar o nome da cidade ou da vila, por questão de segurança. Afinal, contar o milagre é uma coisa, já contar a localidade do santo pode custar a minha vida. Você também falou na webcam com o meu vizinho, que viu o bicho e me acudiu assim que o bicho foi embora. O que eu pude te provar, eu provei. E a você eu deixo aqui o meu muitíssimo obrigado pela atenção dada a mim e por narrar o meu relato. Abraços a você e a todos os seus inscritos e inscritas maravilhosos de RP. Fiquem com Deus. Mário Fortinieri.